Ó Mãe Santíssima, intercedei por nós para que possamos bem compreender os ensinamentos de vosso Divino Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as explicações dos pais da Igreja. Ó Virgem Imaculada, ofereço-vos este trabalho e peço que abençoais aqueles que o ouvirem, e que seja para a maior honra e glória de Deus. Amém. Senhor onipotente, purificai o meu coração e os meus lábios. Vós, que purificastes os lábios do profeta Isaías com o carvão em brasa, e dignai-vos, por tal modo, purificar-me com a vossa misericórdia, para que possa dignamente anunciar o vosso santo Evangelho. Por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. Senhor, abençoai-me. Que o Senhor resida no meu coração e nos meus lábios, para que anuncie digna e convenientemente o seu Evangelho. Amém. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Parábola do semeador. E Jesus começou de novo a ensinar junto ao mar. Veio até ele multidão muito numerosa, de modo que ele subiu e se sentou num barco que estava no mar. E todo o povo estava na terra, junto ao mar, e ensinava-lhes muitas coisas por meio de parábolas, e dizia-lhes no seu ensinamento: Escutai, eis que o semeador saiu a semear, e ao semear, uma parte da semente caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra parte caiu em solo pedregoso, e não havendo terra bastante, nasceu logo, porque não havia terra profunda. Mas, ao surgir o sol, queimou-se e, por não ter raiz, secou. Outra parte caiu entre os espinhos. Os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. Outras caíram em terra boa e produziram fruto, subindo e se desenvolvendo. E uma produzia 30, outras 60 e outras 100. E dizia: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Por que Jesus fala em parábolas? Quando se encontrou só, os 12 que estavam com ele interrogaram-no sobre a parábola. Dizia-lhes: A vós foi dado o mistério do reino de Deus. Aos de fora, porém, tudo acontece em parábolas, a fim de que, por mais que olhem, não vejam, por mais que escutem, não entendam, para que não se convertam e não sejam perdoados. Explicação da parábola do semeador. E disse-lhes: Se não compreendeis essa parábola, como podereis entender todas as parábolas? O semeador semeia a palavra. Os que estão à beira do caminho, onde a palavra foi semeada, são aqueles que ouvem, mas logo vem Satanás e arrebata a palavra que neles foi semeada. Assim também, as que foram semeadas em solo pedregoso, são aqueles que, ao ouvirem a palavra, imediatamente a recebem com alegria, mas não têm raízes em si mesmos, são homens de momento. Caso venha uma tribulação ou uma perseguição por causa da palavra, imediatamente sucumbem. E outras são as que foram semeadas entre os espinhos. Estes são os que ouviram a palavra, mas os cuidados do mundo, a sedução da riqueza e as ambições de outras coisas os penetram, sufocam a palavra e a tornam infrutífera. Mas há as que foram semeadas em terra boa. Estes escutam a palavra, acolhem-na e dão fruto, 30, outro 60, outro 100. Comentários dos Pais da Igreja. Teofilacto, Diócrida. Conquanto parece que o Senhor tenha desdenhado sua mãe, na verdade, reverencia-a, e por esta razão sai para a borda do mar, pelo que se diz. E Jesus começou de novo a ensinar junto ao mar. São Beda. Pois, se examinarmos o Evangelho de Mateus, ficará claro que este ensinamento do Senhor junto ao mar ocorreu no mesmo dia que o discurso anterior, pois, uma vez concluído o primeiro discurso, Mateus acrescentou imediatamente: Naquele dia, saindo Jesus de casa, sentou-se à beira do mar. Pseudo Jerônimo. Começou a ensinar junto ao mar, de maneira que o local onde ensinava
dá a conhecer que os ouvintes eram amargos e instáveis. São Beda. Tendo deixado a casa, começou a ensinar junto ao mar, pois, tendo deixado a sinagoga, veio para reunir, pelos apóstolos, a multidão do povo gentio. Por isso se segue. Veio até ele multidão muito numerosa, de modo que ele subiu e se sentou num barco que estava no mar, e todo o povo estava na terra junto ao mar. São João Crisóstomo. Deve-se compreender que ele não o fez sem motivo, mas para não mandar ninguém embora atrás de si, e sim conservar todos os ouvintes diante de sua face. São Beda. Esta barca prefigurava a igreja que seria construída em meio às nações, na qual o Senhor consagra para si sua amada morada. Segue-se, e ensinava-lhes muitas coisas por meio de parábolas. Pseudo-Jerônimo. Uma parábola é comparação feita sob alguma semelhança de coisa por natureza diferentes, pois, pelo vocábulo grego parábole, diz-se semelhança, quando indicamos, por certas comparações, aquilo que queremos que seja compreendido. Assim, chamamos alguém de férreo quando desejamos que seja compreendido como duro e forte. Quando é veloz, fazemos uma comparação com os ventos ou as aves. Ele fala às turbas em parábolas pelo costume de sua providência, de modo que aqueles que não podiam compreender as coisas celestes pudessem, por uma comparação terrena, colher o que ouviam. São João Crisóstomo. Estimulou, pois, pela parábola a inteligência dos ouvintes, mostrando as coisas à visão, para tornar o discurso mais manifesto. Teofilacto Diócrida. E para tornar os ouvintes mais atentos, propõe a primeira parábola sobre a semente, que é a palavra de Deus. Por isso se segue. E dizia-lhes no ensinamento, não de Moisés, não dos profetas, pois prega o seu evangelho. Escutai, eis que o semeador saiu a semear. O semeador é Cristo. São João Crisóstomo. Mas não saiu do lugar aquele que está presente em tudo e tudo preenche, mas nas circunstâncias e na dispensação pela qual fez-se mais próximo de nós pelo véu da carne. Uma vez, pois, que não tínhamos forças para ir até ele, visto que os pecados entravavam nosso caminho, ele mesmo saiu até nós. Saiu pregando para semear um discurso de piedade que ele copiosamente dizia, e não introduz o mesmo discurso dizendo, saiu o semeador a semear, pois algumas vezes sai para semear, outras para fazer a terra de pousio, ou para arrancar as más ervas, ou para fazer outra coisa. Este, no entanto, saiu a semear. São Beda. Ou saiu a semear quando, depois de chamar à fé sua parte escolhida da sinagoga, também difundiu os dons da sua graça para a vocação dos gentios. São João Crisóstomo. Assim como o semeador não distingue a terra que está à disposição, mas simplesmente e sem distinção lança a semente, também ele fala a todos, e para significá-lo acrescenta, e ao semear uma parte da semente, caiu à beira do caminho. Teofilacto Diócrida. Vede que não disse que lançou uma parte da semente ao longo do caminho, mas que ela caiu. Pois aquele que semeia, no que depende de si, lança em terra boa, mas aquela, se formar, corrompe a palavra. Já o caminho é Cristo, ao passo que os infiéis estão ao redor do caminho, isto é, fora de Cristo. São Beda. Ou o caminho é a mente pisada pelo movimento dos maus pensamentos, de modo que a semente da palavra não é capaz de nela germinar. E por isso, o que quer que dê boa semente entrar em contato com o caminho desses, perece e é arrebatada pelos demônios, razão pela qual se segue, e vieram as aves e a comeram.
Convenientemente, os demônios são chamados de aves do céu, seja porque são de natureza celeste e espiritual, seja porque habitam nos ares. Os que estão ao redor do caminho são os negligentes e ociosos. Segue-se. Outra parte caiu em solo pedregoso. Chama de pedra a dureza da mente lasciva, de terra a leveza da alma obediente, de sol o ardor da perseguição violenta. A profundidade da terra, que deveria receber a semente de Deus, é a virtude da alma exercitada pela instrução celeste e regularmente instruída a obedecer às palavras divinas. Já os lugares pedregosos, que não possuem força para receber a raiz, são aqueles corações que são atraídos no momento apenas pela doçura da palavra ouvida e pelas promessas celestes, mas que, na hora da tentação, batem em retirada, pois neles há pouco desejo salutar para que a semente da vida rebente. Teofilacto Diócrida. Ou os lugares pedregosos são os que, aderindo pouco à pedra, isto é, a Cristo, recebem por pouco tempo a palavra, e depois, batendo em retirada, lançam-na fora. Segue-se. Outra parte caiu entre os espinhos, pelo que significa as almas que administram muitas coisas. Os espinhos, com efeito, são as incumbências. São João Crisóstomo. Além disso, fala da terra boa, dizendo: outras caíram em terra boa. Segunda condição da terra é a diferença dos frutos. Muito grande é, pois, o amor do semeador para com os homens, pois, a um só tempo, elogia os primeiros, não rejeita os segundos, e aos terceiros atribui um lugar. Teofilacto Diócrida. Vede também como os maus são a maioria e poucos são os que se salvam, pois descobre-se que a quarta parte da semente é salva. São João Crisóstomo. Mas a maior parte da semente não se perde por culpa do semeador, mas da terra que a recebe, isto é, da alma do ouvinte. E certamente um agricultor real seria, de modo coerente, censurado se semeasse deste modo, pois não ignora que a pedra, o caminho ou a terra espinhosa não se transformam em terra fértil. Mas nos seres racionais não é assim, pois é possível que a pedra se torne terra fértil, que o caminho não seja pisoteado e que os espinheiros sejam destruídos, pois, se isto não se pudesse fazer, ele não teria semeado aí. Por isso, concede-nos a esperança da penitência. Segue-se e dizia: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Pseudo Jerônimo. Todas as vezes que esta advertência é inserida no Evangelho ou no Apocalipse de João, insinua-se que o que é dito deve ser ouvido e aprendido em sentido místico, pois os ouvidos para ouvir são os ouvidos do coração e do sentido interior, que nos levam a obedecer e a fazer o que nos for ordenado. Segue-se. Quando se encontrou só, os 12 que estavam com ele interrogaram-no sobre a parábola. Dizia-lhes: a vós foi dado o mistério do reino de Deus. Aos de fora, porém, tudo acontece em parábolas. São Beda. Como se dissesse: vós que sois dignos de ser profundamente instruídos em tudo que é adequado à pregação, aprenderão a manifestação das parábolas. Já para estes, utilizei-me de parábolas, pois não são dignos de aprender por causa da sua malícia. Pois, quanto aos que não guardavam a obediência da lei que receberam, é justo que não tivessem participação no novo discurso, mas que fossem alheios a ambos. Mostra, pois, pela obediência dos discípulos, que pela razão oposta os demais se fizeram dignos da doutrina mística. Em seguida, pela introdução da voz profética, desconcerta a perversidade deles, como que há muito derrubada. Por isso se segue, a fim de que, por mais que olhem, não vejam, por mais que escutem, não entendam. Como se dissesse, para que se cumpra a profecia que predisse isto. Teofilacto Diócrida. Pois Deus os fez como homens que veem, isto é, que compreendem o bem.
Eles, no entanto, não veem, fingindo voluntariamente não verem, para que não se convertam e não se corrijam, como se recusassem sua salvação. Segue-se, para que não se convertam e não sejam perdoados. São João Crisóstomo. Assim, pois, veem e não veem, ouvem e não compreendem. Com efeito, o que veem e ouvem chega-lhes pela graça de Deus, mas o fato de verem e não compreenderem cabe-lhes porque não querem receber a graça, mas fecham os olhos e fingem que não veem e não encontram repouso nas palavras, e assim não se modificam, afastando-se dos pecados, pelo que veem e ouvem, mas sofrem o efeito oposto. Teofilacto Diócrida. Ou pode-se entendê-lo de outro modo, que falava aos demais em parábolas, para que, vendo, não vejam e, ouvindo, não compreendam. Deus, com efeito, dá a visão e o intelecto àqueles que pedem, mas aos outros cega, para que não lhes sirva de motivo para punição o fato de, compreendendo, não quererem fazer o que convém. Daí se segue, para que não se convertam e não sejam perdoados. Santo Agostinho. Ou por isso compreende-se que mereceram não compreender seus pecados, e, no entanto, isto se lhes fez de modo misericordioso, que conhecessem seus pecados e, uma vez convertidos, merecessem o perdão. São Beda. Portanto, para aqueles que estão do lado de fora, tudo se diz em parábolas, isto é, tanto os feitos quanto as palavras do Salvador, porque nem nas virtudes que operava, nem nos mistérios que pregava, eles puderam conhecer que ele é Deus, e por isso não são capazes de alcançar a remissão dos pecados. São João Crisóstomo. E que não lhes falava senão em parábolas, nem desistia absolutamente de falar, demonstra-o o fato de aqueles que estão próximos do bem, mesmo que não tenham o bem em si mesmos, é-lhes mostrado o que é o culto. Já quando alguém se aproxima com reverência e um coração reto, alcança de modo abundante a revelação do que é o culto. Mas, quando não pensa coisas puras, nem se faz digno daquelas coisas que a muitos são fáceis, tampouco de ouvi-las. Segue-se, e disse-lhes: se não compreendeis essa parábola, como podereis entender todas as parábolas? Pseudo Jerônimo. Convinha, pois, que aqueles a quem falava em parábolas investigassem o que não compreendiam e, pelos apóstolos, que tinham como homens desprezíveis, aprendessem o mistério do reino, que eles mesmos não possuíam. Glosa de São Tomás de Aquino. E por isso, dizendo estas coisas, o Senhor mostra que era oportuno que eles compreendessem esta primeira e todas as parábolas seguintes, razão pela qual, explicando, acrescenta: o semeador semeia a palavra. São João Crisóstomo. E o profeta comparou o ensino do povo à plantação da vinha. Aqui, comparou-o com o ato de semear, manifestando com isso que agora a obediência é mais breve e fácil e que imediatamente dará frutos. São Beda. Nesta exposição do Senhor, compreendem-se todos aqueles que puderam ouvir as palavras de salvação, mas que não podem chegar à salvação. Há, com efeito, os que não colhem a palavra que ouvem com nenhuma fé, nenhum entendimento, nem ao menos com alguma oportunidade de sondar um proveito. Sobre eles fala quando menciona os que estão ao longo do caminho, pois os espíritos imundos imediatamente arrebatam de seus corações a palavra enviada, como os pássaros fazem com a semente do caminho pisoteado. Há os que tanto aprovam a utilidade da palavra ouvida, quanto saboreiam o seu desejo. Mas, para que não cheguem ao que aprovam, a uns as adversidades desta vida retardam pelo terror, a outros fazem-no as prosperidades, pela lisonja. Sobre os primeiros é dito que recebem a semente em terreno pedregoso. Já sobre os segundos é dito que a recebem em meio aos espinhos. As riquezas, por seu turno, são chamadas de espinhos, porque, pelas picadas de seus pensamentos, dilaceram a mente e, quando arrastam até o pecado, como que infligindo uma ferida, ensanguentam-na.
Diz também os cuidados do mundo, a sedução da riqueza. Quem quer que o vão apetite das riquezas apanhe por sua armadilha, necessariamente será atormentado pelo sofrimento das contínuas incumbências. Acrescenta também os outros afetos desordenados, pois quem, tendo desprezado as ordens de Deus, extravia-se em direção a outras coisas, desejando-as desordenadamente, não pode chegar à alegria da felicidade. Tais desejos desordenados sufocam a palavra, pois matam o bom desejo como que a passagem do sopro viril, ao qual eles não deixam os homens entrar. Excetuam-se destes diferentes tipos de homens os gentios, que não merecem nem mesmo ouvir as palavras da vida. Teofilacto Diócrida. Já aqueles que recebem a semente, há convenientemente 3 graus, por isso se segue, mas há as que foram semeadas em terra boa. Os que frutificam em 100 são os que têm uma vida perfeita e obediente, como as virgens e os eremitas. Os que frutificam em 60 são os que vivem de modo mediano, como os continentes e os que vivem nos mosteiros. Os que dão 30 são os pequenos e que produzem frutos de acordo com a sua virtude particular, como os leigos e os casados. São Beda. Ou frutifica em 30 quando alguém introduz a fé da Santa Trindade nos corações dos eleitos, em 60 quando ensina a perfeição da boa obra, em 100 quando faz conhecer os prêmios do reino celeste, pois, ao contarmos o número 100, faz com que se passe da esquerda para a direita, razão pela qual, adequadamente, é posto como significando a felicidade eterna. A terra boa é a consciência dos eleitos, que faz o que é contrário a todas as 3 terras mencionadas anteriormente, pois tanto acolhe de boa vontade a semente da palavra a ela confiada, quanto conserva de modo perseverante o que colheu em meio às adversidades e prosperidades até o tempo dos frutos. Pseudo-Jerônimo, ou os frutos da terra são representados pelos números 30, 60 e 100, isto é, pela lei, pela profecia e pelo evangelho. Chegamos ao fim de mais um dia de comentários da Catena Áurea. Muito obrigado por ficarem até aqui, que Nossa Senhora derrame suas graças sobre nós e até amanhã.